Olá pessoal, beleza? Segue mais uma aula, a nossa aula na verdade, onde eu explico todo o conteúdo, toda a teoria da eletricidade, né? É muito importante a gente conhecer, né, esse conteúdo, porque ela vai proporcionar na hora das práticas da robótica, da automação, é, uma, mesmo sendo na hora da programação, tendo uma ideia de como é o funcionamento da eletricidade, da eletrônica, facilita muito, tá? Talvez muitos nem saibam disso, tá? Então, o que que acontece? É, a gente precisa entender algumas grandezas elétricas aí dentro da física, né, do conteúdo da eletricidade. Então a gente vai aprender aí, o objetivo da aula é aprender sobre circuitos elétricos, aprender a reconhecer as grandezas elétricas, observar e interagir com as ligações de carga em um circuito. Então por que que é importante saber disso? Eu não estou falando que ninguém precisa ficar decorando fórmulas, né? Realmente sair daqui um expert aí na área de elétrica. Mas na hora que eu estiver comentando, que eu falar sobre tensão, eu falar 5 volts, eu falar sobre corrente elétrica, a gente precisa ter uma ideia o que é essas grandezas. Então, né, circuitos elétricos, circuito aberto, circuito fechado, on, off, 1, 0 em binário dentro de um circuito, essa teoria da eletricidade e da eletrônica dentro do contexto depois de lógica para a robótica, tá? Isso é muito importante. Então o que que acontece, pessoal? Na eletricidade básica existem 4 grandezas fundamentais que são a tensão elétrica, a corrente elétrica, a potência elétrica e a resistência elétrica. Então a gente vai tratar essas grandezas e nós vamos perceber que uma completa a outra. Uma é o resultado de produto, de uma divisão. São grandezas que estão juntas o tempo todo. Uma vai estar bloqueando a outra, outra vai estar possibilitando a segunda grandeza está dentro do circuito, tá? Então vamos entender e a gente tem que observar algumas coisas aí que é importante, que é estudado aí também dentro da física, hein? As unidades, né? Então não adianta me responder 5 se eu te perguntar qual a tensão. Não adianta responder 5, eu preciso da unidade para me entender realmente qual tipo de grandeza que você está me respondendo. Então a gente tem aí, ó, o V, né, é tratado por volts, tensão, o A, que é o ampere, que é tratado para a grandeza de corrente. Nós temos o W, que é o watts, tratado para a potência, e a resistência, né, que é esse símbolo grego aí, é o ômega, né, que é o ohms, né, tá, para resistência, beleza? Dando sequência aí, a gente precisa entender, né, o que é tensão elétrica. Então assim, até antes de eu comentar, eu vou comentar sobre as 3 grandezas iniciais aí, ó, na aula de hoje. As principais, tá? A tensão, a corrente e a resistência. Bom, a gente tendo o conceito dessas 3, eu vou lançar um desafio e já vou deixar aí para vocês já começarem a pensar em cima da teoria. A ideia é o seguinte: por que os passarinhos, mesmo quando pousam em fios que estão sem a proteção, estão sem a camada isolante, né, eles não tomam choque? Então tem um desafio daqui a pouco que vai ser esse aqui também. Então a gente vai voltar aí daqui a pouquinho, beleza? Só continuando aqui. Então dentro dessa teoria a gente vai conseguir a resposta desse desafio, beleza? Vamos prestar atenção aqui. O que acontece? A tensão elétrica nada mais é que a diferença de potencial elétrico entre 2 pontos. Pronto. Se eu tenho diferença de potencial elétrico entre 2 pontos, eu tenho tensão elétrica,
tá? O que seria isso? Né? É quando dois corpos, né? Dois corpos possuem uma diferença de potencial e eles estão tentando manter o equilíbrio. A natureza é muito legal, gente. A física, às vezes, a física, por exemplo, no caso da eletricidade, ela é proporcionada devido a efeitos da natureza, efeitos naturais, tá? Então a natureza quer sempre tentar o equilíbrio, né? A gente já ouviu falar isso em várias outras matérias. E na eletricidade também é assim. Quem proporciona, né, o fluxo, né, para gerar corrente elétrica, os efeitos que a gente tem, é você ligar sua lâmpada, é você ligar sua televisão, tudo é a própria natureza, é um efeito físico da natureza que, na tentativa de equilibrar o potencial elétrico entre os corpos, proporciona para a gente o fluxo de corrente elétrica, a tensão, tudo, e a gente consegue absorver e usufruir desse efeito, tá? Então a tensão elétrica, a princípio, é só a diferença de potencial entre dois pontos, correto? A próxima grandeza é a corrente elétrica. A corrente elétrica, gente, já é o fluxo de partículas portadoras de cargas elétricas ou o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Então, o que essa teoria falou para a gente? Primeiro, ela disse que a corrente elétrica é o fluxo de partículas portadoras de carga, né? É o deslocamento dessas cargas em um meio, em um condutor, né? Porque para que a corrente elétrica, né, as partículas estejam em deslocamento, ela precisa de um meio, ela precisa de um condutor, de um material condutivo, tá? O que proporciona realmente a passagem da corrente elétrica, o fluxo da corrente elétrica? Primeira coisa, ter diferença de potencial. A primeira coisa que a gente tem que preocupar, para ligar alguma coisa elétrica, para ter o fluxo de corrente elétrica, a gente precisa ter uma diferença de potencial entre dois pontos, beleza? Essa é a primeira coisa. Ter o meio, né, de conduzir esse fluxo, que é um material condutor. Esse condutor, ele pode ter propriedades, tá? Ele pode ser totalmente condutivo ou ter uma certa oposição. Ele pode ter um pouco de isolante, vamos dizer assim, fazendo uma analogia. Então, gente, uma outra analogia que a gente pode fazer aqui é com a água. Então, o que acontece? No slide anterior aqui que a gente tem a tensão elétrica, a gente pode considerar a tensão, imagina uma caixa d'água. A caixa d'água está cheia d'água e não tem nenhuma torneira aberta, não tem nada circulando na água. Então a tensão é aquela pressão pelo qual a água quer descer, quer fluir pelo cano, tá? O cano vai ser os nossos condutores elétricos e a água fluindo, quando abrir alguma torneira, quando dá uma descarga, vai ser a nossa corrente elétrica, tá? Aquele movimento da água ali nos condutores, seria a corrente elétrica. Só que mesmo com a analogia com a água, a gente tem outros dispositivos que pode, vamos dizer assim, interferir nesse fluxo da água, não tem? Por exemplo, uma torneira. Uma torneira, quando a gente abre ela toda, a água vai sair por completo, né? Agora imagina o seguinte, quando eu abro a torneira e deixo ela um pouco só aberta, eu não vou deixar aquele fluxo de água sair por total, eu vou deixar só um pouco. Então isso a gente vai fazer uma analogia com a resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Então a resistência é o componente pelo qual
vai opor, vai falar assim com a corrente, ó, aqui você pode até passar, mas você vai ter um pouco de dificuldade, você não vai passar totalmente, tá? E nesse desenho aqui, ó, a gente mostra direitinho aqui, ó, o volt, esse bonequinho aqui, ó, o volt tá empurrando o ampere, que é a corrente, e o ohm, que é a resistência, está bloqueando ali com a corda, está dificultando a passagem da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica tem essa função de impedir a passagem da corrente elétrica. Nisso, a gente ganha com os fatores aí da eletricidade. Por exemplo, a resistência de um chuveiro, ela se opõe à passagem de corrente elétrica por ela cria calor, ela aquece a água para o nosso banho, correto? Então a gente tem essas propriedades aí, então a gente realmente tem essas propriedades aí que através, né, desse efeito físico que a resistência faz com a corrente, com a tensão, proporciona para a gente os nossos equipamentos, o funcionamento da nossa televisão, né? Cada tipo de resistência vai promover um efeito. No caso da lâmpada, a oposição, né, a dificuldade para deixar passar a corrente elétrica, ela vai se transformar em calor e em luz, tá? Então a função da resistência realmente é criar uma oposição à passagem da corrente elétrica e transformando essa oposição em algum efeito, né, que pode ser utilizado pelo ser humano. Beleza? Pessoal, então o próximo aqui seria a potência elétrica. Mas antes da potência elétrica, a gente vai fazer o desafio, tá? Que na verdade é entender por que os passarinhos pousam nos fios, mesmo não estando protegidos, né, isolados aos cabos, né, eles não tomam choque, entre aspas, até um certo ponto que, se acontecer, eles podem morrer e tomar o choque, tá? Mas a maioria dos casos eles, né, realmente pousam nos fios e não tomam choque. Aí que a gente vai fazer uma análise devido por que isso, tá? Então vamos entender um pouquinho fazendo uma analogia lá dentro do nosso Tinkercad, num circuito, uma simulação, tá? Então eu criei aqui um simulador, tá? Isso aqui vai ser a nossa, quer dizer, é a minha fonte de energia. Então a gente vai simular como se fosse a nossa concessionária, aplicando a nossa tensão nos cabos, né? Um cabo vai para um lado, um cabo vai para o outro. Os resistores aqui estão simulando, né, a distribuição entre as ruas, né, para que a energia chegue até a nossa residência. Esse dispositivo aqui é um buzz, tá? Ele está simulando como se fosse um passarinho, tá? Só para a gente entender aquele conceito que eu vou voltar aqui, ó, de corrente elétrica e tensão, que é a tensão elétrica. Para ter tensão elétrica eu tenho que ter uma diferença de potencial, beleza? E para mim ter corrente eu tenho que ter um caminho e tem que ter realmente também uma tensão, que é uma diferença de potencial, beleza? Eu posso ter tensão e não ter corrente, mas para ter corrente eu preciso ter tensão, beleza? Vamos entender isso aqui agora na prática, aqui no circuito mostrado aqui. Vamos lá. O passarinho está voando, nem está lá no fio. Vamos só entender que eu posso ter tensão sem ter corrente, beleza? Então eu vou ligar o circuito aqui, ó. A concessionária está fornecendo a tensão, aqui no caso é uma tensão mais baixa, 30 volts, mas dá para a gente analisar perfeitamente, tá? A minha corrente aqui, ó, 0 amperes. Por quê? Eu não tenho consumidor na minha rede, eu não tenho nada que está consumindo energia, mas eu tenho tensão. E isso prova, lá naquele conceito, que a tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então aqui, ó, eu tenho tensão,
mas eu não tenho corrente, tá? Por que que eu não tenho corrente elétrica aqui, ó? Primeiro, a teoria da corrente elétrica fala que para ter corrente elétrica eu preciso ter um caminho para se criar o deslocamento, tá? E preciso ter uma diferença de potencial, tá? Quando a gente tem um caminho e tem uma diferença de potencial, a física, a natureza vai tentar promover o equilíbrio. Tentando promover o equilíbrio, vai ter corrente elétrica circulante para tentar equilibrar os pontos. E nisso a gente vai ligar, a gente vai matar o passarinho, a gente vai fazer alguma coisa, né? Se passar corrente, dependendo do nível dessa corrente, pode chegar a tomar choque, sim. Beleza? Bom, aqui a gente mostrou, ó, nós temos tensão, mas não tem corrente, porque não existe um caminho entre os dois pontos. Eles estão com diferença de potenciais elétricos, mas eles não têm como se equilibrar pela natureza, porque não tem caminho entre os dois pontos. Bom, agora o passarinho, deixa eu parar a simulação, o passarinho vai vir voando e vai chegar. Vou colocar ele mais aqui, ó, para realmente a gente entender. O passarinho vai chegar aqui, próximo ao poste. Gente, eu não vou colocar ele aqui em cima, porque a gente sabe que o condutor, a parte vermelha dele aqui, é isolante. Mas nós temos pontos aqui de ligação, tá? Então o que que acontece, ó? O passarinho chegou e colocou uma pata em um fio, no caso desse lado, e colocou a pata também no mesmo fio. Então vou ligar no mesmo ponto a pata direita, a pata esquerda. Então é como se ele tivesse pousado na cabo. Eu estou colocando aqui nesse cantinho porque aqui realmente tem um potencial elétrico. No meio do cabo aqui é isolado, tá? Mas é a mesma coisa que se ele tivesse pousado aqui no cabo, totalmente sem a capa de isolação. Bom, entrou o passarinho, como se fosse uma carga no fio. Mas, nesse caso aqui, o passarinho vai tomar choque e vai morrer? Vamos ligar o circuito e ver se existe corrente elétrica circulante, porque quem mata é a corrente elétrica, tá, gente? Quem promove o choque. Bom, nós continuamos com os 30 volts e 0 ampere. Então quer dizer, não tem corrente circulante e o passarinho está no fio. Isso é o que acontece com ele quando ele não toma choque. Ele está pousado no fio. Pode vir outro passarinho, se continuar com a pata no mesmo fio, sem encostar em mais nada, ele faz parte agora desse corpo. Lá na teoria fala o seguinte: a tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Como o passarinho pousou no mesmo ponto e colocou a pata no mesmo ponto, as duas patas, ele faz parte agora desse ponto. Então ele não é dois corpos, ele não é dois pontos. Então, teoricamente, não tem diferença de potencial no corpo dele e, teoricamente, eu não vou ter, conforme a teoria, eu não vou ter circulação de corrente. Primeiro que eu não criei o caminho para condução, né, para o fluxo de corrente, né, eu não criei uma resistência ou um condutor. E segundo que eu não tenho essa diferença de potencial. Os dois pontos do passarinho, vamos dizer, as duas patas dele é único, né? Ele pousou no mesmo cabo, então continua sendo o mesmo ponto. Então não tem diferença de potencial, beleza? Agora, o passarinho tem mania de abrir a asa, ou se tivesse um cabo que as patas do passarinho poderiam alcançar um cabo e alcançar o outro, isso ia correr um risco, tá? Então vamos supor, o passarinho agora, vou parar a simulação, o passarinho agora vai vir voando e pousou no cabo, tá? Só que ele colocou a pata em um fio, em um ponto. Então vou ligar aqui, ó,
colocou a pata em um ponto, vou até colocar em vermelho aqui. Ou abriu a asa, era um passarinho maior e encostou no outro ponto também, né? Ou a pata era uma garça, não sei, conseguiu encostar nos dois fios sem isolação, tá? O que aconteceu? Agora o passarinho ele tá com a pata em um fio, a outra pata no outro fio, e ele pegou dois pontos com diferença de potencial, tá? O que vai acontecer? Que a gente falou na teoria, nós agora temos entre o passarinho e os cabos diferença de potencial elétrico, tá? Agora nós temos dois pontos distintos, porque o corpo do passarinho, gente, o corpo do passarinho, ele acaba criando uma resistência, tá? Então ele isola esse ponto desse ponto aqui, isola assim, entre aspas, até um certo ponto. Então a tendência do equilíbrio da física da eletricidade é tentar se equilibrar esse ponto com esse. Só que vocês acham que a concessionária vai deixar isso acontecer? Vai falar assim, pronto, a fase se equilibrou com o neutro, não vou fornecer mais energia. Se isso fosse possível, todo equipamento que a gente ia ligar na rede elétrica ia se equilibrar, ia funcionar por um pouquinho, né, para acontecer o equilíbrio, e ia parar de funcionar, porque criou o equilíbrio, acabou a diferença de potencial. Mas aí que vem, as concessionárias, né, não permite esse equilíbrio acontecer. A gente só engana, utiliza da física, da natureza ali, para ela ficar o tempo todo tentando o equilíbrio, né? Então a corrente elétrica vai circular pelo corpo do passarinho aqui no caso, tentando o equilíbrio. E isso vai acontecer o efeito. Opa! O passarinho explodiu, tomou choque, tá? Aqui, ó, houve circulação de corrente, aqui é baixa, a gente está simulando, mas ele já explodiu, tá até tomando choque, olha o barulho aí, ó, tá? Então, pessoal, vou parar aqui só para explicar um pouquinho a mais. O corpo, né, da maioria dos seres, né, seres vivos, ele tem partes que aguenta, né? Existe partes, né, como a pele, que acaba tendo uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Mas tudo tem um limite. Então, dependendo de uma tensão, inclusive os isoladores, tem isoladores aí que pode até conduzir dependendo da tensão que a gente chega nele. Por isso que a fita isolante, se vocês pegarem a fita isolante, que é um exemplo de isolador, né, mais ou menos também, ela tem algumas características. Se a gente entrar realmente em documentações de fita isolante, a gente vai ver lá, fita isolante, isola até 750 volts e vai ter as suas características de isolação. Acima dessas características, ela acaba conduzindo, vai virar uma resistência, mas vai deixar passar a corrente elétrica, tá? Então tem que ter cuidado com isso também, com os dispositivos isolante e condutor, tá? Então a situação aqui criada, né, a gente proporcionou, vamos lá na teoria, junto com a prática, a gente proporcionou, quando o passarinho pousou nos dois fios, encostou nos dois fios, a diferença de potencial elétrico. Então a gente tem tensão, que já tinha os fios lá, beleza? A gente criou vamos dizer, o caminho para promover o deslocamento de carga elétrica, que foi o corpo do passarinho, tá? Existindo diferença de potencial e um caminho, a corrente vai fluir, ela vai tentar o equilíbrio. E nisso o passarinho vai virar uma resistência. Bom, só que acontece o seguinte, uma lâmpada faz parte, ela é um exemplo de resistência. Um chuveiro é um exemplo de resistência. A televisão tem a sua resistência interna. Todos eles, quando passar corrente e controlada, vai ter o efeito esperado. A televisão vai ligar, a lâmpada vai acender, o chuveiro vai aquecer. Agora, o ser vivo, o passarinho, ele vai ter sua resistência. Só que ele tem fluidos, sangue, nós temos os órgãos, tudo que vai sentir quando a corrente vai passar. A gente não foi preparado, como a lâmpada,
para ligar. A gente não foi preparado como chuveiro para aquecer. O fluxo de corrente no nosso corpo vai acabar, a resistência do nosso corpo vai tentar impedir, vai tentar se opor, né? E efeitos vão acontecer. Aí, dependendo da tensão da corrente que fluir, a gente vai ter queimaduras, a gente vai ter os órgãos, né? O nervo vai contrair e podendo chegar à morte, tá? Então é muito cuidado, a eletricidade não é coisa de se brincar, né? Mas por isso que a gente precisa entender e utilizar da tecnologia, né? Inclusive para fazer as simulações virtuais. Então, assim a gente consegue entender o fluxo da corrente dentro da teoria e fazendo funcionar na prática. Olha lá o passarinho morrendo de novo aí, ó. Por quê? Porque a corrente começou a criar a corrente, ela circulou pelo corpo do passarinho, porque ele encostou em dois pontos que existia diferença de potencial. E a eletricidade tentou se equilibrar utilizando o corpo do passarinho como meio de condução para isso. E ele vai vir a falecer dependendo do nível de tensão, tá? Então a resposta, na verdade, correta, quando passa por que o passarinho não morre ao pousar no fio, seria por quê? Porque ao pousar no fio, ele está pousando no mesmo cabo, né, no mesmo corpo, e não em corpos que tenham diferença de potencial. E ele não cria um caminho, ele não vira uma resistência, um condutor para a passagem da corrente elétrica. Ele está no mesmo ponto, sem diferença de potencial. Beleza? Então tá bom. Aqui esse exemplo tá ok. E para finalizar aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a potência elétrica, tá? Para finalizar essa aula de hoje. A potência elétrica, gente, é o resultado, pode ser definido como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo, tá? Mas resumindo, a potência elétrica é um produto entre a corrente elétrica e a tensão elétrica. Então, se eu tenho corrente e eu tenho tensão, eu consigo achar a potência fazendo a multiplicação da corrente vezes a tensão. E a unidade, né, o produto disso é dado em watts, tá? Que é o W aí. Bom, a potência é só para vocês entenderem, porque na hora de ligar um motor, nos nossos microcontroladores, ligar uma lâmpada, a gente precisa de entender, porque existe limite de potência, né? E potência está na nossa vida desde cedo. A gente saía para comprar uma lâmpada para os nossos pais, ou ele pedia lá, pega uma lâmpada de 100 watts, pega uma lâmpada de 50 watts, 60 watts. Isso tudo são valores, né, relacionados à potência. Cansado de passar numa loja e ver lá som 1000 watts, né? Apesar que tem a potência em PMPO e RMS, mas isso são só detalhes. Então a potência já está na nossa vida, a gente lida com valores de potência o tempo todo, tá? Pessoal, então por hoje a gente vai ficar por aqui. Depois a gente entra um pouquinho com os cálculos, o pessoal já está fazendo aí, mas foi só uma revisão para quem já viu essa aula e uma oportunidade para quem ainda não tinha visto essa aula, tá? Fica como desafio, só para finalizar aí, esse exercício aqui, ó, fazendo com base na teoria aí que a gente aprendeu. A gente tem aqui o passarinho 1, o passarinho 2, passarinho 3, passarinho 4. Teoricamente, pela análise aqui de diferença de potencial, circulação de corrente, ao ligar a chave S, qual desses passarinhos aqui tem risco de morrer? Beleza, pessoal? Um grande abraço, preste atenção bastante aí, dá um pause na tela. Não sei se ficou, vou até diminuir aqui, eu acho que fica melhor. E depois me mandar uma resposta para mim. Valeu! Comente aí também, né, no vídeo, a resposta. Muito obrigado, gente. Valeu, tchau.